Nessa noite a mensagem que nós vamos pregar é sobre a parábola do semeador. Então coincidiu aí, graças a Deus. Deus é bom, amém? Irmãos, muitas pessoas desejam que coisas extraordinárias aconteçam na sua vida. Muitas pessoas desejam que milagres venham sobre as suas vidas e mude a sua história da noite para o dia. Tem muitas pessoas que frequentam a igreja e se tem essa expectativa. Pessoas que vêm ao culto e vêm com essa expectativa no coração, que as coisas vão mudar, que as coisas vão acontecer, que milagres de Deus vão vir sobre a vida dela. E é a expectativa de todos. Você veio nessa noite crendo que seria tocado pelo Senhor. Nós que estamos aqui, todos nós viemos para a igreja com expectativa, sim ou não? Ninguém vem aqui para passar o tempo, ninguém. Você abre a mão de estar na sua casa e vem cultuar a Deus com a expectativa que Deus vai tocar na tua vida, que Deus vai mudar a tua história, que Deus vai libertar, que Deus vai fazer algo. É a expectativa de todos. E a palavra do Senhor nos mostra, na parábola do semeador, nós vamos ver, que a realidade, muitas das vezes, não é assim. Nem tudo que desejamos, nem tudo que criamos expectativas vindo na igreja, acontece. Muitas pessoas até perguntam, eu vou todos os cultos, eu não falto culto algum, todo domingo eu estou lá, no aprisco eu estou toda quinta-feira, e aí vem aquela pergunta, por que que as coisas não acontecem na minha vida? E existem pessoas que estão aqui nesta noite, que adentraram as portas desse templo, trazendo esta indagação. Por que que as coisas não acontecem na minha vida? Acontecem na vida do irmão A, na vida do irmão B, na vida do irmão C, mas na minha vida parece que as coisas não andam, não flui, não acontece nada. Muitas pessoas que estão aqui nessa noite, como eu falei, adentraram as portas desse templo, trazendo esta indagação. Por que que as coisas não acontecem na minha vida? E eu estou na igreja, eu estou indo aos cultos, eu estou frequentando o aprisco, mas fique tranquilo que eu tenho a certeza e a convicção que nesta noite o Senhor vai responder essa tua indagação. Deus vai te revelar o porquê que as coisas não estão acontecendo. Amém? Abra sua Bíblia comigo agora. Livro do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 4. Capítulo 4 do livro de Marcos, Evangelho de Marcos. Amém. Versículo 4 em diante. Graças a Deus. E é uma convicção que eu tenho no meu coração, que nessa noite você vai sair daqui com a resposta para esta sua indagação. Estou no aprisco, estou no culto, faço toda quarta-feira, todo domingo, todo aprisco, mas irmão, acontece na vida de todo mundo, mas na minha aquilo que eu quero, não acontece. Eu vejo as famílias todas abençoadas, os casais entrando na igreja felizes, mas parece que meu casamento, a coisa não anda. E emprego, estou sempre correndo atrás da máquina. E existem irmãos que aceitam a Jesus, depois de 3 meses Deus abre as portas, vai abrindo, Deus vai escancarando as janelas dos céus, vai abençoando. Eu estou há tanto tempo remando. Estou na igreja há 15 anos. E aí o irmão aceitou Jesus o ano passado, se batizou nas águas, e hoje ele está lá como líder em treinamento, eu estou há 15 anos e comigo nada. Nessa noite o Senhor vai responder para você esse seu questionamento. Amém? Vamos se colocar em pé para fazermos a leitura da palavra do Senhor? Vamos em busca desta resposta
Louvado seja Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 4. A palavra do Senhor nos diz. Vamos desde o primeiro, voltando ao primeiro versículo. Voltou Jesus a ensinar à beira do mar, e reunindo-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou em um barco, e onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu ensinamento. E eis que o semeador saiu a semear, disse Jesus. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. E outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se e morreu. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo 30, a 60 e a 100 por um. Produzindo 30, a 60 e a 100 por um. Louvado seja Deus. Sente, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Vamos em busca, então, desta resposta para a sua indagação, para a indagação de muitos que estão aqui nesta noite. Jesus, diante da multidão, então, muita gente, ele começa a falar sobre esta parábola. Ele começa a fazer essa comparação de coisas aqui desta terra para ilustrar coisas espirituais. Então, pegando situações do dia a dia, do cotidiano das pessoas, ele ensina as coisas espirituais. E nesta parábola, Jesus fala sobre 4 tipos de pessoas, ou 4 classes de pessoas, que ouviram a palavra de Deus e que o efeito na vida delas foi diferente uma das outras. 4 tipos de pessoas que ouviram a mesma palavra, só que o resultado foi diferente uma das outras. Em nenhuma obteve-se o mesmo resultado. A mensagem foi a mesma. E a palavra do Senhor nos mostra, Jesus nesta parábola, ele nos traz a revelação do porquê que muitas das vezes as mudanças acontecem na vida de uns e na vida de outros não. Por que que uns desfrutam das bênçãos e outros não? Por que que uns crescem espiritualmente e outros ficam sempre como criança? Entra ano e sai ano, sempre dependendo dos outros, entra ano e sai ano, nunca com desejo de cuidar dos outros, mas sempre querendo ser cuidado. Então, nessa parábola, Jesus nos mostra que existem 4 tipos de pessoas que ouvem a mesma palavra, só que o resultado é diferente. O resultado que elas têm é diferente. E nós vamos ver através da palavra de Deus que o desejo do Senhor é que todos sejam abençoados. Amém? Todos sejam abençoados. Nessa parábola nós encontramos 3 elementos: o semeador, a semente e o solo. 2 elementos, eles foram os mesmos usados em todas as semeaduras. O semeador foi o mesmo que saiu semeando a semente, largando a semente no solo, foi o mesmo. O papel dele era semear, largar a semente, tirar a semente lá do celeiro e semear, largar a semente na terra. Foi o mesmo nas 4 semeaduras. Um outro elemento que também foi o mesmo foi a semente. A mesma qualidade, o mesmo lote, quem sabe o mesmo ano de produção, eram as mesmas sementes, do mesmo alforje, do mesmo lugar, quem sabe do mesmo ano. As sementes, em suas características, eram a mesma, porque era a palavra de Deus. O semeador, quem prega o evangelho, anuncia o evangelho, ensina a palavra. A palavra, a semente, já então é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, nos diz a Bíblia Sagrada, que ela é viva e eficaz. E que ela não volta para Deus vazia.
Então o problema, nós identificamos que o problema de se ter resultados diferentes em um mesmo processo de semeadura, o problema não era do semeador, porque ele estava fazendo aquilo com muito carinho, com muito amor. O problema não era da semente, porque a semente era a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. O problema estava onde? No solo. No solo. Fala para o teu irmão aí, o problema estava no solo. No solo, irmãos. O mesmo semeador, a mesma semente, só que aí tinha o elemento solo, que não era o mesmo, que mudava de local, conforme o local onde o semeador estava, com as mesmas sementes, mudava o solo, já dava zebra. Já não atingia o resultado que ele queria, já não conseguia se colher os frutos que ele desejava. Semeava, mas acabava não colhendo, por causa do solo. E o solo, o Senhor Jesus, no decorrer dessa palavra, ele nos apresenta que o solo é o coração humano, é o nosso coração, é onde a palavra de Deus cai e gera mudança. O solo que o Senhor Jesus usa nessa parábola é o coração do ser humano, é o meu e o teu coração, é onde é lançada a palavra de Deus, é onde a semente é lançada com muito amor e carinho, é onde que se tem muita convicção que ao lançar a semente do Evangelho, coisas vão acontecer, porque o Evangelho é o poder de Deus, amém? Então nós cremos que coisas vão acontecer, só que agora tem outro elemento que pode impedir a colheita de acontecer. O solo, o nosso coração. O nosso coração. E a palavra do Senhor nos exorta sobre isso. A palavra do Senhor nos diz que sobre todas as coisas que deve guardar, guarda bem o teu coração. E o Senhor Jesus também disse no Sermão da Montanha, Mateus 5,8, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Aqueles que conseguem contemplar o Senhor são porque o solo está limpo. Os limpos de coração verão ao Senhor. Então Jesus nessa parábola, ele apresentando esses elementos, e ele decorrendo ela, ele nos apresenta também 4 tipos então de pessoas, que podemos dizer assim, que vêm à igreja e ouvem o Evangelho. 4 tipos de pessoas que nós pregamos o Evangelho. Diga-se de passagem que Jesus não está falando para pessoas que não creem em Deus, pessoas que não estavam à sua volta, ele fala para uma multidão de ouvintes. Então essa parábola se refere a pessoas que têm acesso ao Evangelho, pessoas que têm acesso à pregação da palavra. Então podemos muito bem dizer 4 tipos de pessoas, ou 4 classes de pessoas que vêm ao culto, que vêm à igreja, ouvir a palavra de Deus. A primeira classe, então, que o Senhor Jesus nos apresenta, está no versículo 4, são aquelas cujo coração é semelhante ao solo da beira da estrada, à beira do caminho. O semeador saiu, lançou a semente, as primeiras sementes caíram à beira do caminho. E essas pessoas, irmãos, que estão à beira do caminho, que o coração é como esse solo à beira do caminho, nós podemos dizer que são pessoas, muitas das vezes, cujo coração é um coração que não ama o Senhor, é o coração que muitas das vezes está na igreja, mas não é a igreja do Senhor. Vem ao culto muitas das vezes por uma obrigação e não por uma gratidão. São pessoas cujo coração é um solo à beira do caminho. O corpo físico está no culto, mas a mente está lá fora. A mente está lá na segunda-feira. A mente está lá nos problemas que se tem que resolver. A mente está lá na terça, na quarta, na quinta. Não consegue se focar para ouvir o Evangelho e receber de Deus.
porque o coração é semelhante a um solo de beira da estrada. E diga-se de passagem, que estar à beira do caminho ou à beira da estrada é muito perigoso, irmãos. Por quê? Um solo à beira de estrada, nós vamos imaginar uma avenida, uma rua, ou quem sabe até um trilho. O que fica na beira é só lixo. Os entulhos saem do meio das avenidas e vão para onde? Para as beiradas. Não se tem terra boa para plantar. O que nasce? Só brejo, inso, só o que não presta. Só coisas que acabam gerando custos. Não se tem nada de bom à beira do caminho. Não se tem uma terra boa para se plantar à beira do caminho. E estando à beira do caminho é muito perigoso. Por quê, irmão Everton? Porque estar à beira do caminho é o mesmo que estar em cima do muro. Não se consegue tomar uma decisão devido ao fato da palavra, quando cai, não cair ao coração. O diabo, ele tem facilidade para tirar a palavra do coração da pessoa. Justamente porque ela está na igreja, ela está com o corpo físico na igreja, mas a mente dela está lá fora. Então ela ouve da mesma forma que todos. Da mesma forma que todas as pessoas, ela ouve a mesma palavra. Só que quando sai da porta para fora, ela esqueceu. Não sabe mais do que foi falado, o que foi ministrado, e nem lembra se veio à frente para receber oração. Porque o coração dela não está nisso. O coração dela não tem esse desejo de se comprometer. Ela quer se envolver e não se comprometer. E aí da porta para fora ela esquece tudo. Chega quinta-feira no aprisco, ela, nem lembro o que foi falado no domingo. Se torna um alvo fácil para o diabo. Chega em casa, a mensagem ainda tentando entrar no coração, fazer a mudança, o programa de televisão já faz ela esquecer. A novela já faz ela nem lembrar o que foi ministrado. Por quê? Coração como solo à beira do caminho. O coração é como um solo da beira do caminho. É o coração dessas pessoas, primeira classe então. São aquelas pessoas que têm o coração cujo é como um solo à beira do caminho. A palavra de Deus não consegue penetrar. A palavra de Deus não consegue adentrar as portas do coração dessa pessoa. Você cuida, você ora, você visita, você faz, está sempre correndo atrás, a pessoa parece que nem é com ela. Por causa do seu coração. O diabo não deixa a palavra chegar ao coração dela. O diabo não deixa ela receber a palavra. Antes que o solo recebesse, diz a palavra do Senhor, que vêm as aves e acabam pegando a semente. E ele é astuto. E ele é astuto. E a pessoa que está com um coração dessa maneira, essa classe de pessoas que estão à beira do caminho, se torna um alvo fácil para o diabo. E aí, resposta para muitas indagações: por que tanta luta, por que tanta dificuldade? Estou no culto, estou na igreja, mas está à beira do caminho. E nós vamos ver na palavra do Senhor, um homem que enquanto esteve à beira do caminho, a vida dele foi de sofrimento. Toda a sua história é de sofrimento, de angústia, de dependência dos outros, pedindo esmolas. Mas quando ele tomou uma posição de sair da beira do caminho, o milagre aconteceu na vida dele. As coisas mudaram na vida dele. Eu vos apresento o cego de Jericó. Marcos capítulo 10, versículo 46. Marcos capítulo 10, versículo 46. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Sobre estar à beira do caminho. 10:46, diz-nos a palavra do Senhor. Caso você não encontrar aí, você anota o versículo, depois você confere na sua casa. A palavra do Senhor nos diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e uma numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu,
estava sentado à beira do caminho. À beira do caminho. Ou seja, estava ali, tanto faz, tanto fez. Todo mundo falando, cura está acontecendo, Jesus está fazendo proeza. E quantas vezes não passaram por ali, alguém já não havia falado para ele, a tua história pode mudar, tu pode deixar de sofrer. E aí uma certa vez, quem sabe, de tanto ouvir, ele tomou uma posição. Ele começa a clamar, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tens misericórdia de mim. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus chama ele. E Jesus chamando ele, a presença dele, Jesus realiza o milagre. Mas por que, irmão Everton? Porque ele saiu da beira do caminho. Tomou uma posição diferente. Ele saiu da beira do caminho e foi em direção ao caminho. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? O frequentar a igreja é bom, mas Deus tem muito mais. Deus tem muito mais para a sua vida. Deus tem muito mais para você. Não basta apenas vir ao culto. É preciso sair da beira do caminho. É preciso entrar no caminho, que é Cristo Jesus. Amém? Então, precisamos sair do caminho, tomar uma decisão, se comprometer com Jesus Cristo, e não apenas estar envolvido com Jesus. Eu gosto do aprisco, como já foi dito muitas das vezes, tem pipoca, chimarrão, o anfitrião é tão legal, tem bolo. Deus tem muito mais para a sua vida. Deus tem mudança, milagre, Deus tem bênçãos, Deus quer fazer coisas extraordinárias. Mas é preciso sair da beira do caminho. Sair da beira do caminho. Ter um compromisso com o Senhor. Se comprometer com Cristo e não apenas estar envolvido. É que nem o caso aquele dos jovens que estão namorando. Aí o jovem, bem aproveitador, chega para a moça, tu me ama. E ela, eu te amo, coisa e tal, nós vamos noivar, tu me ama, então me prova. E só que a prova dele não é casamento. Se ela dizer para ela, vamos casar então. Aí ele vai dizer, não dá. Inventa um monte de desculpa, porque ele quer se envolver com ela. Mas ele não quer se comprometer. É assim a vida de muitos que estão à beira do caminho. Eles querem se envolver com as bênçãos. Eles querem ser envolvidos por coisas boas, mas não querem se comprometer com Cristo. Não querem tomar uma posição séria, uma decisão séria, de encarar, aceitar o Senhor Jesus e viver só para Ele. E é preciso sair da beira do caminho. E aí o milagre vai acontecer. Eu creio, eu tenho muita convicção. Porque a palavra de Deus não volta vazia. O Evangelho é o poder de Deus. E coisas vão acontecer na tua vida. Amém? Saia da beira do caminho. Primeira classe de pessoas que estão à beira do caminho. Segunda, irmãos. Vamos em frente que o tempo voa. Segunda classe de pessoas. São aquelas que ouvem, a segunda classe de pessoas que ouvem o Evangelho e não mudam de vida. Versículo 5 nos apresenta ela. Versículo 5 do Evangelho de Mateus nos diz assim: e a outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz e secou-se. E aí o versículo 16 nos diz assim: semelhantes são estes os semeados em solo rochoso. Jesus explicando, os quais ouvindo a palavra, logo a recebem com... O que está escrito aí na sua Bíblia? Versículo 16, capítulo 4, logo a recebem com alegria. É o tipo de pessoa, é a classe de pessoas empolgadas. Irmão, é ruim estar empolgado? Não, é uma benção. Mas não podemos confundir uma coisa. Nós devemos servir ao Senhor e viver pela fé. A empolgação muitas das vezes nos ilude. Quer ver um exemplo? Muitas pessoas gostam de estar na igreja, participar de evento, contribuir,
gostam de se envolver em tudo quanto é departamento, mas estão servindo a Jesus até o momento que deu uma coisa errada. Primeira tribulação, já não querem mais Jesus. Por quê? Não se tem raiz. Não se tem raiz. E Jesus fala isso. São pessoas que quando ouvem o evangelho, acham bonito. É isso que eu quero para mim. Mas porque não se tem raiz, o evangelho acaba não conseguindo fazer a mudança na vida da pessoa. Por falta de raiz. Coração semelhante a uma pedra. Jesus diz, coração rochoso. São pessoas guiadas pelas circunstâncias. É um coração de um solo rochoso, é uma pedra. Ouve a palavra, aceita de modo superficial, não quer compromisso com o Senhor. Podemos dizer, são pessoas com conceitos formados, ideias prontas, orgulhosas, que não se humilham, não reconhecem os seus pecados, acha que está tudo bem, que não tem pecado, não precisa mudar nada. É um solo rochoso este coração. É uma classe de pessoas que Jesus diz, olha, infelizmente não se tem raiz. Você até vê ela alegre quando ouve o evangelho. Até vê ela feliz e contente dentro da igreja. Mas porque não tem raiz, logo ela acaba secando. Vem o sol, vem as tribulações, vem as angústias, vem as lutas, vem as portas se fechando, vem os momentos difíceis. Por falta de raiz, ela acaba morrendo. Ela acaba desistindo de Jesus. Porque a empolgação, a motivação dela é uma motivação errada. A motivação dela não é Cristo, mas sim as bênçãos de Cristo. É um solo rochoso. A semente cai ali, faz muita força para produzir fruto, faz muito esforço para produzir fruto, mas não consegue produzir nada. Não consegue ter raiz, não consegue se ter profundidade. É só por cima, podemos dizer, só aquela aparência. Mas quando vem as lutas e as dificuldades, Jesus não é para mim. São pessoas cujo coração é como um solo rochoso, segunda classe de pessoas. E quando o nosso coração está assim, Deus fica impossibilitado de nos abençoar, de fazer algo em nossas vidas. Deus não tem como mover os céus. Ah, Jesus, eu quero que o Senhor mova as águas. Deus não faz, porque o coração é um coração onde cai a palavra e não produz nada. Não tem como se ter raiz, porque para o milagre acontecer, eu preciso ouvir a palavra, crer, amar, me identificar com ela e aceitar de todo o meu coração, doa ela ou não, goste você ou não, essa é uma realidade, nós precisamos aceitá-la, independente se vem contra os meus princípios, aquilo que eu creio, aquilo que eu deixo de crer, é a palavra de Deus, amém? É a palavra de Deus, irmão, mas tal palavra que foi pregada tal dia, aquilo lá me machucou, é a palavra de Deus te curando e gerando raízes no teu coração, te fortalecendo. Eu costumo dizer que é semelhante, a palavra de Deus é que nem quando você está doente, está lá de cama, está quase morrendo, aí vai no médico, o médico diz, dá um Voltaren nele aí entra rasgando tudo, tem já injeções que são mais fortes, entra rasgando as veias, chega a doer, mas também 15 minutos depois a pessoa está de em pé, volta às atividades, é assim a palavra de Deus. Jesus não veio para nos agradar, Jesus veio para nos ajudar, amém? Fale para a pessoa que está do teu lado, Jesus nunca vai te agradar, Ele está sempre disposto para te ajudar, graças a Deus. Ezequiel capítulo 11, versículo 19 e versículo 20, vamos ler o que o Senhor Jesus fala com relação ao coração como uma pedra. Ezequiel 11, versículo 19, diz-nos a palavra do Senhor assim, louvado seja Deus, isso, Ezequiel capítulo 11, versículo 19 e 20, nós vamos ver Deus querendo agir, Deus querendo abençoar, Deus querendo libertar a nação, Deus querendo fazer maravilhas na nação,
mas não podia. Sabe por quê? Olha só o que a palavra de Deus diz. Dar-lhe-eis um só coração, um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Ou seja, vou tirar aquele solo rochoso e vou colocar uma terra boa. Para Deus abençoar o povo, Ezequiel falou, olha, tem que acontecer isso. A mudança tem que acontecer de dentro para fora. Tem pessoas que acham que Deus vai fazer na vida dela de fora para dentro. Ah, Deus vai me dar um carro novo, daí eu vou me batizar nas águas. Ah, Deus vai me abençoar com uma casa nova, daí eu vou aceitar Jesus. Ah, depois que o meu filho se converter, daí sim eu vou tomar uma decisão. Enquanto isso eu vou só orando. A mudança nunca vai ser de fora para dentro, mas sempre de dentro para fora. Começa lá dentro as coisas a mudarem. Só que quando o coração é semelhante a um solo rochoso, não tem como Deus agir. E Ele quer, mas não tem como. Porque como falamos antes, é preciso a palavra cair no nosso coração, e eu amá-la, e eu me lançar nela, e eu acreditar de todo o meu coração, e eu praticá-la, e aí as coisas começam a mudar. Amém? Falamos antes no início que a resposta para esta indagação de muitos, Deus iria dar esta noite. E aí você começa a pensar, por que muitas coisas não acontecem na sua vida? Por que muitas coisas não acontecem do jeito que você quer? Por que você ora e nunca melhora? Irmãos, mas orar, devemos sempre orar. Mas o problema é o coração. É feito como um ritual. A oração não é feita como uma gratidão com a intenção de me aproximar do Senhor, de me aproximar do Mestre, de viver, querer sentir, querer ter um encontro realmente com Ele. Não, mas por uma obrigação. O meu líder falou que eu tenho que orar. Se eu não orar, depois ele vai me cobrar e aí ele vai me questionar. E eu não estou afim de estar dando explicação para ele. Então eu vou lá, boto o relógio, 5 minutinhos, oro. Se ele perguntar que eu orei, eu vou dizer assim, não, hoje eu orei. Mas na verdade é uma obrigação, porque não se tem raiz. Coração é como um solo rochoso, não tem como produzir fruto. Quando está nascendo alguma coisa, não consegue dar fruto essa planta, porque logo vem as dificuldades, logo vem os desafios, que muitas das vezes não são favoráveis para nós. A vida aí fora, o mundo, nunca vai ser favorável para a igreja. Nós estamos na contramão do mundo, mas louvado seja Deus por isso, porque você está aqui nessa noite, querendo receber uma mudança para a sua vida. Você veio aqui com o coração sedento. Quem sabe você veio no seu carro orando, Jesus, fala comigo nessa noite, por que as coisas não estão acontecendo? Então glorifique a Deus, porque é Deus mostrando para você que precisa haver mudança dentro do teu coração. Irmãos, eu oro, oro. Eu quero porque quero casar, mas não adianta, entra ano e sai ano, todo mundo casa e eu não. Coração rochoso. A gente ri, é engraçado, mas você sabia que tem muitas pessoas que sofrem com isso? Tem muitas pessoas que sofrem e padecem com isso? Mas que Deus seja engrandecido através da vida dela, porque o coração dela nessa noite vai ser transformado, e ela vai desfrutar das bênçãos de Deus, porque Deus não criou o homem para viver sozinho. O plano de Deus não é esse. O homem foi criado para casar e constituir família, e aí quando vem a solidão, tem muitos, fora da igreja, não dentro da igreja, mas fora da igreja, que entram em depressão, que desanimam de viver, porque acham que ninguém gosta dele, que não vai casar, ou ela, assim por diante. Ah, vai ficar para a titia, vai ficar para o titio, a conversa deles lá fora. E independente disso, se você vai ficar para a titia ou para a titia, creia numa coisa, você pode ser pai de multidões. Amém? Então não se turbe o vosso coração, pois apenas receba a palavra de Deus. Ame ela, creia e se lance, que Deus vai tornar os desejos do teu coração realidade. É o que a palavra de Deus nos diz. Essa é a segunda classe de pessoas. Coração, solo rochoso, como uma pedra. Irmão Everton, me identifiquei com esse solo aí.
O meu coração é bem assim, irmão Everton. Eu gosto de estar envolvido em tudo. Mas na hora do pega para capar, não é comigo. Mas eu queria, parece que tem algo que me empreende. Eu não consigo amar Jesus como eu queria. Eu sinto que o meu coração é assim, que nem uma pedra. Aqui na igreja está tudo bem, mas qualquer luta que vem, eu já desanimo, já ligo para o líder, não vou continuar, está difícil, não quero mais o aprisco na minha casa. Irmãos, a palavra de Deus diz que a própria palavra, a palavra do Senhor, é a pedra, que é o martelo que esmiuça a penha. Amém? É Deus quem quebra o coração de pedra. E é Deus quem coloca um coração de carne. Coração sensível à voz dEle. Mas para isso, precisa se querer. Vamos em frente. Terceira classe de pessoas. Versículo 7. Terceira classe de pessoas. São as pessoas cujo coração é um solo cheio de espinho. Outra parte de sementes caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram. E os espinhos cresceram e a sufocaram. E esta não deu fruto. São tipos de pessoas, como nós falamos, vêm ao culto, vêm à igreja, só que tem as prioridades. As suas prioridades são prioridades erradas. Os seus sonhos, os seus desejos, as suas ambições estão acima de Deus. Jesus disse: buscai o reino dos céus em primeiro lugar. Então a prioridade crucial é buscar o Senhor acima de tudo e de todos. Só que pelo puro coração ser cheio de espinhos, os seus sonhos, os seus projetos estão acima de Deus. A sua prioridade não é agradar a Deus. A sua prioridade não é ser submisso a um líder. Mas quem vai estar me mandando? Mas só que me falta. Tem pessoas que pensam assim. Por quê? Coração cheio de espinho. Nada cresce ali. Cheio de amargura, de ódio. Nada consegue frutificar ali. A semente cai. Lembrando, todos os solos receberam a mesma semente. E o mesmo semeador que realizou a semeadura. A diferença estava no solo. Caiu no meio dos espinhos. Os cuidados, as ambições, a ganância. Esquece que estamos aqui de passagem. Irmão, então não veio mais, eu vou dizer para a pastora Adalto: pastor, eu quero ficar aqui na igreja 24 horas por dia à disposição. Eu não vou nem trabalhar. Não, está errado. Não é disso que estamos falando. Entenda bem. Mas é aonde você chegar, você ter a consciência de que em qualquer lugar que você colocar a planta dos teus pés, Deus tem que ser em primeiro lugar. Tem pessoas que testificam Deus só na igreja. Lá no meio dos ímpios, nem demonstra que é cristã. Ninguém sabe. Mas certa vez a pastora usou o termo do crente 007. Ninguém sabe. Está no meio dos amigos lá, mas ninguém imagina e sonha que ele é cristão. Às vezes até conta piada junto com os amigos para eles não excluírem ele. Coração cheio de espinho. Lembra que falamos? Deus vai responder para você as suas indagações. Por que que as coisas não acontecem na minha vida? Por quê? Por que que as coisas não andam na minha vida? São pessoas cuja sua ganância pelas coisas dessa terra acaba sufocando a palavra de Deus. O seu ego, o desejo de ter status, o desejo de mostrar para as pessoas, para o ímpio lá fora: olha, eu tenho, também adquiri, também conquistei, está muito acima de Deus. E aí não sabe por que que eu oro e as coisas não acontecem. Por quê? Prioridades erradas. São essas prioridades que você está colocando na frente da palavra de Deus, que faz com que o milagre não aconteça na sua vida, que faz com que as coisas que Deus tem para você não alcancem a tua vida. Coração como um solo cheio de espinho. Começa ali, cai a semente, mas é sufocada pelos desejos, pelo ego. Ah, minha vontade é essa. Ah, é do jeito que eu quero. Não, não é assim que eu quero. Ah, mas é o meu direito escolher. Já foi falado aqui,
algumas ministrações atrás, que direito nós aceitamos a nossa vida, a Jesus como Senhor e Salvador, Senhor é aquele que é dono, então Ele é o dono da minha vida, o meu direito é quando Ele tem o respaldo dEle, o meu direito é a vontade dEle sobre a minha vida, amém? Coração cheio de espinho, sufoca a palavra, ouve, muitos irmãos, muitas pessoas já ouvi, uma vez um casal, estou indo na igreja, eu fui, pois é, mas não aconteceu nada, e aí Deus já tinha abençoado, restaurado o casamento, coisas estavam acontecendo, só que não conseguia enxergar, acontece na vida de todo mundo, coração cheio de espinho, solo cheio de espinho, a única coisa que acontece, só se machuca, é o que o espinho faz. Ninguém tem um espinho, uma árvore lá vai cuidar, vou cuidar uma árvore cheia de espinho lá, porque eu gosto, vou subir nela para comer umas frutas. Não, só dá espinho, porque só machuca. Você tem que ter cuidado com essa pessoa, porque acaba machucando. E Deus quer mudar o nosso coração, amém? Essa pessoa, ela é sufocada, a palavra de Deus é sufocada no coração dela por causa da ganância, por causa das suas vontades, os seus desejos. A prostituição, às vezes, está acima da presença de Deus. O desejo de adulterar está acima de fazer a vontade do Senhor. A mentira ainda reina na sua vida. As coisas erradas ainda estão entranhadas dentro dela. É um coração cheio de espinho. O pecar, o se prostituir não faz mal. Eu vou no domingo, meu líder ora por mim, e deu, está tudo tranquilo. Coração cheio de espinho, e é preciso mudar. A palavra está lançada, todos estão ouvindo, só que o resultado vai ser diferente. Precisamos mudar, amém? Marcos capítulo 10, versículo 21 ao 22, nós vamos ver um exemplo na palavra de Deus, de um moço que tinha um coração assim, coração cheio de espinho, um coração que até tinha, quem sabe, lá no fundo, eu quero ver o que vai dar. Mas na hora de aceitar o Senhor, a hora de encarar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, a hora que correr atrás do Mestre e fazer a obra, não quis. Olha o que a palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus diz, Marcos 10, 21. E Jesus, fitando, o amou e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Porque era um jovem rico, um jovem que conhecia a palavra. Ele ouviu a palavra. Olha como é interessante. Um jovem que cresceu ouvindo a palavra. Quando Jesus pergunta para ele sobre os mandamentos, de cor salteado ele fala, então não era um ateu, era alguém que tinha o conhecimento, que havia escutado a palavra. Mas porque o coração era que nem um espinheiro, ele trocou Jesus pelas riquezas. E tem muitas pessoas trocando Jesus pelas riquezas. Irmão, mas eu sou um pobre, coitado, nem carro eu tenho. Quem sabe a tua riqueza é o pecado. Quem sabe a tua riqueza que te impede de ser abençoado por Deus é o pecado. Quem sabe a tua riqueza é a droga. Você prefere a droga do que servir o Senhor. Quem sabe a tua riqueza, como falamos antes, é aquele desejo de adulterar, de fazer as coisas erradas. E você não abre a mão disso. Você não deixa isso de lado. Acabou se tornando uma riqueza para você. E aí Jesus diz nessa noite, para o jovem rico ele disse, olha, vai, vende tudo que tu tem. Para você ele diz, olha, abre mão de tudo isso. Vem e busca um novo coração. Porque teu coração precisa, olha, ser transformado, modificado, transplantado. Porque tu não vai conseguir colher nada. Riquezas que nos impedem de sermos abençoados pelo Senhor. E aí eu faço uma pergunta para você, quais são as tuas prioridades? O que você tem priorizado na tua vida? Quais são as tuas prioridades?
O que você tem priorizado na tua vida? Nada e ninguém pode ocupar o lugar do Senhor em nossas vidas. Nada e ninguém pode ocupar o lugar do Senhor em nossas vidas. Coração como um espinheiro. Sufoca a planta, sufoca a palavra. Fala mais alto e a palavra não consegue produzir. A palavra não consegue gerar o milagre. Sendo que a palavra é a mesma lançada nos demais solos. Esta é a terceira classe de pessoas. Não contemplam mudança. Não vem nada, elas não contemplam nada acontecendo. E elas não desfrutam da presença de Deus. Quarta classe, então, já quase finalizando. A quarta classe de pessoas, versículo 8. Diz-nos a palavra do Senhor: e outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, 60 e a 100 por um. Amém? Pessoas cujo coração é a terra boa. E é tão interessante que Jesus usa 4 exemplos de solo. E desses 4, se nós for botar no percentual, 25% só deram frutos. 25% só produziram. 25% só desfrutaram da bênção de Deus. 30, 60 e a 100 vezes. 25% é muito pouco, mas é uma realidade. E nessa noite nós estamos aqui para nos incluir, estar junto nesses 25%. Amém? Você crê? Graças a Deus. Então, irmãos, essas pessoas cujo coração é a terra boa, é aquela pessoa que quando a palavra cai no coração, ela é transformada, ela é mudada, ela é quebrantada, ela reconhece que errou, pede perdão, ela se humilha, o desejo dela é de mudar. Ela não vem para o culto para ser um espectador, ela vem para o culto para ser um adorador. Ela não vem para ver o que vai acontecer, ela vem para sentir o que Deus vai fazer na vida dela. São pessoas cujo coração é a terra boa. São pessoas cujo coração, a palavra de Deus cai ali e ela entende. Se é falado para ela, olha, faz desse jeito. Não, eu vou fazer porque um homem de Deus está me orientando. Se o líder diz para ela, olha, não vai adiante, vai até aí, tu vai te machucar. Ela, não, vou fazer assim. Vou fazer porque ele está orando por mim, está cuidando da minha vida. É um coração como um solo de terra boa. Produz. A palavra cai ali e produz, seja na hora da oferta, na hora do louvor, na hora da mensagem. O culto para ela é sempre bom. Não tem culto ruim, não tem momento ruim, não tem aprisco ruim, aprisco pesado, porque o coração dela é sedento, o desejo dela é de Deus, ela ama o Senhor acima de tudo e de todos. E aí as coisas acontecem, irmãos. Eis aí a resposta, porque muitos vêm para a igreja e vieram perguntando: Deus, eu vou na igreja, mas a minha vida nada acontece, eu não vejo mudança na minha família, não vejo mudança nisso, sempre do mesmo jeito. O problema estava onde? No solo. No solo. O problema muitas das vezes, irmãos, não está no líder. O problema muitas das vezes não está no anfitrião. O problema muitas vezes está no solo. Lá dentro. Porque se não houver mudança, não adianta. Se não houver mudança, não vai haver bênção. Se não haver mudança, não vai haver milagre. Se não haver mudança, não vai haver extraordinários de Deus sobre a tua vida. Então são pessoas dispostas a pagarem o preço para servir a Jesus, pessoas que não aceitaram a viver no pecado, que querem mudar, pessoas que amam a Jesus, pessoas cujo coração é um coração limpo, é uma terra boa, que não quer mais continuar do mesmo jeito, mas ela quer aprender, ela quer crescer, ela quer desenvolver, ela quer amar o Senhor, ela quer colocar o Senhor acima de tudo e de todos, ela quer tomar decisões baseadas na palavra, ela quer viajar, mas antes de ir viajar, ela dobra os joelhos e diz: Senhor, é a tua vontade ir. Não é aquelas pessoas que vai, deu, pronto, acabou, não, nem oração pede, parece que são deuses,
nem oração pede. Não é que o líder vai ficar controlando a sua vida, de maneira nenhuma, nenhum líder é líder para controlar a sua vida, mas para lhe ajudar, para orar por você, para interceder por você. Mas tem pessoas que simplesmente, ninguém manda na minha vida, eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Coração solo ruim, agora um coração de terra boa, ele manda uma mensagem, ele diz, olha, é assim assado, não vou poder estar, aconteceu isso, aconteceu aquilo. É a pessoa que gosta de servir, tem prazer em servir, é uma pessoa que é humilde, amém? Coração terra boa, e Jesus disse que os humildes ele vai exaltar, aqueles que se humilham serão exaltados. Coração que é uma terra boa. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. É um coração que anseia pelas coisas de Deus. E a única que produziu fruto, irmãos, a única semente foi essa semente. Porque para produzir frutos, teve que haver uma combinação entre a semente e a terra. A semente era boa, caiu numa terra ruim, não deu nada. A semente era boa, caiu no meio dos espinhos, não deu nada. A semente era boa, caiu no meio das pedras, não deu nada. A semente era boa, caiu num solo bom, coisas boas aconteceram. Amém?